Fala, filhotes, vocês estão vivos? Quem fala é o professor Pedro Mendes Júnior, professor de Filosofia e Religião do Governo do Estado de Minas Gerais e da Prefeitura Municipal de Uberlândia, e também professor de Ciências Humanas do Instituto Oliver, um curso preparatório para carreiras policiais. Estou aqui hoje para falar do Renato 38, que para mim deveria ser o Renato Metralhadora, porque o sujeito dispara para tudo quanto é lado. E muitas das coisas que ele fala ali, de fato, tem alguma fundamentação verídica, muita coisa tem bastante sentido, e me deixou encafifado, me deixou, de certa maneira, até abismado com a quantidade de informações que ele obtém. Mas a informação é diferente de conhecimento. Conhecimento é você juntar essas informações e dar a elas uma logicidade. E sabedoria ainda mais do que isso, é você saber usar o conhecimento para o bem. Eu acho que está acontecendo, ou acontece com o Renato 38, é justamente esse o problema. O problema de juntar informações e não produzir conhecimento, mas produzir teorias da conspiração. E o que ele fez ali foi arrotar uma porção delas. E também uma porção aí de fake news. Ele incorreu ali inúmeras vezes num tipo de falácia ou numa lei que é chamada de lei de Brandolini, que é o princípio aí da simetria absurda, né? Que é besteira, né? O princípio da simetria em inglês, né? É um ditado aí, um aforismo que afirma que a quantidade de energia necessária para refutar um absurdo é superior a uma ordem de magnitude para o necessário para produzi-los. Esse princípio crítico aí é uma propaganda técnica que consiste na distribuição em massa aí de informações e explora aí a credulidade de algum público por meio de um sistema de raciocínio que é rápido, ele fala muito rápido, né? Instintivo e emocional, ele apela a todo momento para isso. Simplificando, embora seja falso, seja fácil, na verdade, criar informações falsas em substância, em forma, sempre é fácil você divulgar fake news, né, e teorias da conspiração. Em poucos minutos você consegue criar isso aí. Provavelmente não, na verdade, demora horas e até dias, meses, anos para tentar desmontar cada ponto do que ali é levantado por ele e tentar mostrar a falsidade do todo, né? Um tolo sozinho pode fazer 10 vezes mais perguntas do que 10 homens sábios juntos podem responder, ou seja, não que ele seja um tolo completo, ele é munido de muita informação e ele mostra ali, mas o problema é como ele junta essas informações para transformar num suposto conhecimento que na verdade vira uma teoria da conspiração. Um pensamento semelhante já havia sido feito no passado, mas focava mais na velocidade da propagação, ele usa e abusa da velocidade da propagação do que na idiotice, enquanto o argumento de Brandolini é sobre a dificuldade em refutar, né? Essa lei experimental deve ser comparada com uma citação do Benjamin Disraeli, que fornece uma estimativa aproximada aí. Os livros são a ruína da humanidade. 9/10, ou seja, 90% dos livros existentes são absurdos, são completamente equivocados, são teorias completamente loucas e malucas, como os adágios ou as falas que o Renato 38, ou Renato Metralhadora, faz ali, né? E os 10% dos livros que restam são tentativas aí de refutar esses absurdos dos 90% dos livros, né? Então esse é o problema, esse é o grande problema aí. Então segue-se desse ditado aí que a desinformação tem uma vantagem significativa sobre a verdade, porque estabelecer a verdade é particularmente caro. Esse princípio é um dos motivos pelo quais o ônus da prova ele não deve ser revertido aí num sistema, por exemplo, judiciário de direito, né? Então, eis o problema, um dos problemas que ele incorre. Outra coisa que ele faz é incorrer na falácia naturalista do David Hume. Foi o David Hume que formulou essa falácia, é uma falácia também, lembrando que falácia é uma forma de você tentar usar a lógica, mas de forma completamente equivocada e enviesada para tentar defender seus raciocínios. O Hume ele viveu de 1738, né, na verdade no século XVIII ali, ele apresenta uma demonstração por redução absurda da pretensão e de concluir juízo de valor a partir de juízos fáticos. Então ele pega informações que são fatos, mas a partir dessas informações ele elabora juízo de valor. Ele diz como o mundo deve ser, principalmente quando ele fala de MGTOW, onde ele pega informações sobre as mulheres que podem até ser fato, baseados em estudos científicos, ele fala a todo momento, mas não são estudos científicos. Aliás, podem até ser baseados em estudos científicos, mas esses fatos científicos não implicam em um dever, em como você deve se comportar, principalmente em relação às mulheres, e abandoná-las, e dizer que o Jesus e os santos eram MGTOWs é um completo absurdo, principalmente se você olhar a doutrina da Igreja Católica, que ele parece desconhecer completamente, e olhar a própria fala dos santos, porque eles adotam essa vida buscando uma maior santidade e não
necessariamente por conta disso, eles anulam o casamento, anulam a família, anulam qualquer possibilidade aí de um relacionamento com mulheres. Pelo contrário, muitos santos foram santas, foram mulheres. E a maior santa de todas para a Igreja Católica é uma mulher, é Maria, que apesar de que a mulher ali inverte o papel, né? Uma mulher que, teoricamente, pelo menos segundo a doutrina católica, não manteve relações sexuais. Então Maria não teve relações sexuais. Por quê? Porque então os homens que são a merda, o grande problema do mundo, seria assim. E grande parte das mulheres santas foram virgens. Teresa d'Ávila, Teresinha do Menino Jesus e várias outras, né? Tem até santas casadas, também tem santos casados ao longo da igreja, da história da igreja, o que prova que essa teoria dele é um completo absurdo. Então, por mais que tenha alguns estudos científicos que mostram alguns fatos sobre as mulheres, fatos que podem ser deneméritos, aí é um julgamento, mais uma vez, um julgamento de valor, um juízo de valor, um julgamento moral, a partir de um fato. Isso é um equívoco completo, isso é chamado de falácia naturalista, né? Em termos gerais, a conclusão é a seguinte, né? Do fato das mulheres ser assim, não segue que nós devemos, né, de alguma forma, ou marginalizá-las, ou excluí-las, ou condená-las, ou vê-las de forma negativa. Pelo contrário, os homens também têm características muito similares. O Nessarran Alita, que é o Átila, não sei das quantas lá, é um pseudônimo do Átila, que é o grande propagador aí dos Red Pills tupiniquins, os Red Pills. E essa galera Migtal, Incel e todas as outras aí do mesmo calibre, essa galera toda é baseada no Nessarran Alita. E Nessarran Alita, todo momento ali, ele fala das mulheres, mas ele fala também dos homens. Mas o foco dele é as mulheres. Mas tem homens tão ruins e tão problemáticos, principalmente no campo dos relacionamentos, do que as mulheres. E posso apostar que muito mais homens do que mulheres são assim. Até por conta aí de uma cultura masculina, de uma promiscuidade que é incentivada muito mais nos homens do que nas mulheres, historicamente, culturalmente, né? Então, do fato da mulher, por exemplo, do fato de 80% das mulheres ao longo da história ter procriado e só 20% dos homens, ele pega sempre a lei de Pareto para poder fazer os seus cálculos ali, cálculos muitas vezes que extrapolam a própria realidade, ele tenta expandir a lei de Pareto para tudo quanto é coisa da vida, é um problema sério, mais um problema sério aí das teorias divulgadas e propagadas. E outra coisa, agora pegando um outro pensador, pegamos aí o Brodolini, pegamos o Riemann, agora vamos pegar o Nietzsche. O Nietzsche fala do ressentimento. O feminismo pode ter surgido como um ressentimento pelo fato das mulheres historicamente terem sido marginalizadas, terem sido excluídas, dominadas, usurpadas aí de suas funções, condenadas a serem do lar, a ser mães, ser mamadoras e coisas do gênero, né? Então, o feminismo é um movimento de reação e de ressentimento contra a cultura patriarcal. Aí o feminismo ganhou notoriedade, conquistou, fez até o que o cristianismo faz, segundo Nietzsche, com a cultura anterior, né, a moral do Senhor, fazendo com que a moral do escravo se sobreponha. O cristianismo conseguiu fazer isso, com que a moral do escravo ela se sobreposse à moral do Senhor, tornando a humanidade fraca, tornando a humanidade doentia. Talvez o feminismo tenha feito isso. Não acredito que tenha feito. Na verdade, ele lutou por direitos e por um maior destaque e uma maior visibilidade, uma maior consideração para com as mulheres que não existiu historicamente em sociedades patriarcais. Então, o feminismo consegue, né, vencer não através da força física, como os homens sempre se impuseram, como os senhores também sempre se impuseram sobre os escravos, consegue através da ideologia ali reverter as coisas. Hoje quem trabalha como ressentidos são essa galera, Red Pill, Incel, MGTOW e qualquer coisa do gênero. Isso mostra aí que mais uma vez ele incorre em problemas, ele acaba fazendo aquilo que ele condena. O Renato 3 ou então o Renato Metralhador. Então, isso é um pouco das reflexões que eu tenho para fazer sobre tudo aquilo, né, que o Renato 3 ou então falou no podcast A Deriva para o Petri, se não me engano, Arthur Petri, né, que é quem comanda o podcast ali. Então, é isso aí, essa é a minha visão, essa é a minha posição de alguns elementos ali. Na maior parte das vezes ele faz isso com tudo. Eu peguei aqui o exemplo das mulheres, mas ele faz com Bitcoin, com o Estado, então ele pega, ele seleciona, ele pinça da realidade coisas e faz generalizações. Generalizações muitas vezes absurdas e completamente sem sentido,
se você for tentar produzir isso ou tentar juntar isso de uma forma um pouco mais consistente para formar um conhecimento, principalmente para sabedoria, para saber lidar, porque a sabedoria é saber usar essas informações, não fazendo uma falácia naturalista, querendo extrapolar juízo de fato para juízo de valor, querendo dizer a partir de como a realidade é como ela deveria ser. Esse é um problema. Esse é um problema, é uma falácia lógica e um problema aí, inclusive, é religioso. Ele que se diz religioso e católico e cristão.